Olá pessoal, hoje vamos mostrar para vocês o funcionamento de uma panificadora elétrica. Nós já tivemos de outras marcas, agora substituímos aqui pela Cadence Lapanina. Ela tem aqui vários ciclos, um é o tradicional, temos o 2 que faz pão francês, pão italiano, o 3 aqui em casa nós usamos muito para fazer pão integral. Inclusive é possível usar variações, acrescentando alguns tipos de farinha especial. Hoje nós vamos usar essa semente de girassol. Outras vezes usamos de linhaça. Aqui vocês veem a cuba, ali está o batedor, é possível tirá-lo para lavar. Aqui nós vamos colocar todos os ingredientes. A recomendação do fabricante, tanto dessa quanto dos demais, inclusive aqui eu faço um parênteses para dizer que elas todas são muito parecidas, inclusive nos comandos. Na verdade, acho que a parte interna é possível de ser tudo a mesma coisa. Todas elas recomendam que sejam colocados primeiro os itens líquidos, que é o que nós vamos fazer. Para a maioria dos pães, as receitas prescrevem 1 copo e 1/3 de líquido. No pão integral, a receita manda que se coloque água. Há outras receitas que é possível colocar leite e muitas outras há a inclusão de ovo. Quando há a inclusão de ovo, ele é colocado primeiro e completado com água, porque ele é considerado também como líquido. Então nós vamos começar colocando 1 copo e 1/3 de água. Aqui tem a medidora que vem junto com a panificadora. Para facilitar, nós já dividimos aqui a farinha. São 4 copos de farinha de trigo. No caso do integral, nós vamos usar 2 xícaras, que são 2 dessa que estão aqui, de farinha branca, e 2 xícaras de farinha integral. Porque se colocarmos só farinha integral, ele fica muito pesado e aí ele não cresce. Bom, em seguida, nós vamos colocar 1 colher de chá de sal, duas medidas de açúcar, que pode ser açúcar branco. Aqui em casa nós gostamos de usar o açúcar demerara, ele tem essa coloração um pouquinho mais escura, mas é um açúcar mais natural. Aqui então 2 medidas de açúcar. E vamos colocar 2 colheres de sopa de margarina. Se você preferir, pode também colocar 2 colheres de óleo, mas a margarina dá um tom mais agradável, que a margarina deixa mais de acordo com o que nós queremos. Em seguida nós vamos colocar primeiro a farinha branca, e depois colocamos as 2 medidas da farinha integral. É muito rápido de fazer, é muito prático. Depois que você coloca na panificadora, o seu trabalho acabou. Você só vai esperar ela processar o seu pão. Aqui a gente faz um buraquinho e coloca o fermento. O fermento é desse aqui, é um fermento biológico seco. Existem de várias marcas, é facilmente encontrados no mercado. Então colocamos 1 medida, 2 medidas. Como é integral e ele é um pouquinho mais difícil de crescer, eu vou colocar 2,5 medidas. Aí a gente fecha ele aqui. E agora vamos colocar na panificadora. Essa semente que a gente vai acrescentar, não isso tudo, mas a metade disso mais ou menos, ela só vai entrar depois de ele já ter batido e descansado um pouco a massa, quando ele dá um apito, que é para a máquina dar um apito, para você colocar exatamente esse tipo de plus no pão, para dar um toque especial. Então vamos colocar a cuba aqui dentro da panificadora. Você dá um giro e ela fica travada. Aí você fecha
Nós colocaremos na tomada. Aí você vai ver que o pão básico, ele vai apresentar aqui 3 horas. Né? Aqui tem o claro, o médio, o escuro, ele está no médio. Você pode alterar as cores aqui. Aqui seria o escuro, ele volta para o claro. E o médio, que é o padrão mais usado. Aqui você tem o menu dos ciclos. Nós vamos pular para o 2, que é o francês. E agora vamos adotar o integral, que vai ficar pronto em 3 horas e 40. A partir de agora, a máquina faz tudo. Ela vai bater, descansar a massa. Essa semente aqui que nós vamos colocar depois é apenas um opcional. Você pode pôr ou não. Muitas vezes usamos linhaça. Mas não fosse isso, que é muito rápido, quando ela apitar, vamos colocar, o resto ela faz sozinha. Apenas apertamos o iniciar e aí ela vai bater. Vou mostrar aqui para vocês ela batendo a massa. Ela vai bater, descansar, depois do descanso ela vai partir para assar. Aí a gente já não abre mais, só vai esquentar depois de 1h30 mais ou menos, que ela começa a esquentar para assar o seu pão. O formato dele deve ficar, depois de ela bater, um formato de uma bola, a massa. Se você perceber que ela não formou exatamente uma bola, isso está no manual da panificadora, você pode pegar uma espátula de silicone, tirar essa farinha branca, juntar toda ela. Se ela ficar muito disforme, é porque pode faltar um pouquinho de farinha. Então você vai colocar uma colher ou 2 de farinha só para ela chegar a ficar na forma de bola. E se pelo contrário você perceber que ela está muito seca, que ela virou rapidamente uma bola, mas está muito seca, você pode também colocar uma colher de sopa de água só para ela ficar no ponto ideal. Então nós vamos fechar e esperar ela fazer o pão e voltamos depois para mostrar para vocês o resultado, ok? Bom pessoal, a máquina já assou o pão, já está prontinho. Vamos mostrar aqui para vocês. Aqui a gente dá um giro para a esquerda para soltar a cuba. E aqui está o pão, está escurinho, natural, um pão integral. Ele cresce um pouco mais nas bordas, essa borda quando tirar ele é natural que ele quebre um pouquinho, mas ficou pronto. O nosso único trabalho foi aquele inicial que vocês acompanharam a gente. Agora vamos virar aqui, tem que dar uma chacoalhada forte para ele descer. E aí está o pão. Aqui tem o teflon, é facinho de lavar. Ele vai ser sempre nessa forma cúbica, claro. Mas vocês têm a possibilidade também de só bater a massa, se quiser fazer um formato diferente, e assar no forno. É claro que ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas é a possibilidade. Aqui vocês têm o pão, com as sementinhas que foram colocadas, né? Aí o pão. Fica a dica também, quem tem torradeira, isso aqui numa torradeira, ele fica crocante e fica uma delícia. Agora é só saborear. Gostou do vídeo? Dá um like aí embaixo. Um abraço.